Você já imaginou se assim como se programa um computador, a mente humana pudesse ser programada e reprogramada? Foi isso que se perguntou na década de 70 o jovem Richard Bandler. Ele era um matemático e programador de computadores. E o que ele descobriu é o tema do nosso podcast Pré-Talk de hoje. No programa de hoje você vai sair esclarecido dos seguintes questionamentos. Cara, o que é programação neurolinguística? Como funciona e como foi criada esse conjunto de ferramentas? Qual a verdadeira utilidade prática dessa ferramenta? E no vídeo de hoje você também vai saber como que funciona uma das técnicas mais poderosas da PNL, que é a cura rápida de fobia. E o principal está no final desse episódio. Você vai aprender como se programa uma mente sem teclados, sem mouses, tá? Você vai saber qual que é o verdadeiro código-fonte que cria os nossos hábitos e ações. Isso te interessa? Então fica comigo até o final desse episódio, porque hoje ele tá mais do que imperdível. O jovem que eu citei, chamado Richard Bandler, foi contratado para terminar o livro de um famoso terapeuta que chamava-se Fritz Perls. O Fritz, ele era o criador da terapia Gestalt. E em muitos países é muito comum uma editora contratar aquilo que chama-se de ghostwriter, ou escritor fantasma, sabe? Ele recebe a ideia, normalmente ele tem uma aula, acesso a gravações e vários materiais de um determinado assunto, de um professor, de um expert, né? E escreve um livro baseado em tudo aquilo que ele recebeu. E os créditos ficam com o criador da ideia, ou seja, isso economiza tempo dos geradores de conteúdo, dos escritores e gera grandes lucros, né? Muito alto mesmo. O que aconteceu? O Fritz Perls havia morrido e deixou 2 livros incompletos. E o Richard Bandler, ele foi o escritor fantasma responsável por terminar esses livros. Cara, o método que o Richard Bandler usava era basicamente consumir todo o conteúdo disponível do autor, livros, palestras, áudios, tendo em vista que o Fritz já estava morto e não havia nenhuma maneira de pegar mais insights e informações com ele. O Richard fez tudo, leu tudo que poderia ser lido, ouviu áudios, assistiu palestras gravadas, com um objetivo simples, chegar ao raciocínio lógico do Fritz Perls. Ele literalmente entrou no mundo do Fritz Perls. Ele deixou a barba crescer, começou até a utilizar bengalas, fumar charutos, copiar o sotaque do Fritz Perls, falar como ele, sabe? Verdadeiramente vestir o personagem. Tudo que o Fritz fazia, o Richard Bandler passou a fazer também. E foi assim que ele terminou os 2 livros com maestria. Muito louco isso, né? Ele chamou esse método de modelagem, que é um termo emprestado dos programadores de computadores lá da época em que ele vivia, que eram profissionais que traduziam comportamento humano para códigos matemáticos e com isso inserir nos computadores e gerar os primeiros programas, sabe? Mas o computador não tinha absolutamente nada a ver com o que nós temos hoje. Os primeiros computadores eram extremamente enormes e o Richard era um programador, né? E o que é mais louco ainda, que depois que o Richard Bandler ele terminou o livro do Fritz Perls, ele se apoderou tanto do raciocínio crítico do Fritz que ele começou a atender pessoas utilizando o método que o Fritz Perls inventou, chamada Gestalt terapia. E olha que louco, os resultados que ele teve eram os mesmos do famoso terapeuta. Cara, tudo isso sem ele nunca ter feito, nunca pisado numa faculdade de psicologia. Cara, surreal, né? Aí o Bandler dividiu isso com um amigo dele. Esse amigo é o Frank Pusely. Então o Bandler e o Frank começaram a estudar os padrões com mais afinco dos Fritz Perls e de uma outra terapeuta da época chamada Virginia Satir. E eles iam separando aquilo que funcionava daquilo que não funcionava. Então ele deixou de fumar charuto e os resultados continuavam. Deixou de usar bengala, cortou a barba e os resultados continuavam. E assim eles foram chegando ao elementar, aquilo que verdadeiramente era fundamental para a terapia acontecer. E só para lembrar, o Richard e o Pusely estavam na faculdade de Santa Cruz, na Califórnia.
E cara, lá era o berço da maioria das escolas de psicoterapia do mundo. Naquela época diz que existiam mais de 150 modos e tipos de terapia, sabe? Dando um exemplo, Santa Cruz estava para psicologia naquela época o que o Vale do Silício é hoje para nós em relação a startups e inovação. Então você imagina a revolução que foi quando eles começaram com a programação neurolinguística, que nada mais era do que os primeiros passos de ter modelado grandes terapeutas. E aí esses dois jovens criaram um grupo chamado Meta. E nesse grupo, o que eles fizeram? Eles começaram a ensinar o método modelado, porque o Puselyk e o Bender estavam tendo ótimos resultados na sua terapia. Só que o que aconteceu? Quando eles iam ensinar para as outras pessoas, o processo simplesmente não funcionava. Então, eles aprenderam a fazer, porém quando eles iam replicar isso, ou seja, programar as outras pessoas, o resultado não acontecia. Mas cara, por que será que eles conseguiram e as outras pessoas não conseguiram? Pois é, isso você vai saber logo na sequência. Olha só, o Richard e o Bendler é muito bom, né? O Richard e o Puselyk, eles pediram ajuda a um professor universitário de linguagem, que talvez você saiba o nome de quem que era. Ele era mais velho do que eles e ele é chamado John Grinder, né? O Bendler e o Grinder são os dois nomes da programação neurolinguística mais conhecidos. Então o professor foi lá, assistiu uma aula desse grupo Meta, pegou todo o compilado de informações que o Bender e o Puselyk tinham escrevidos como equações matemáticas, enfim, de como as pessoas deveriam se portar para que a terapia acontecesse, e ele colocou a cereja do bolo: a estrutura de linguagem. Esse foi o pulo do gato, sabe? O que é a estrutura de linguagem? São as palavras, os tons de voz e a comunicação não verbal, né? Claro que eles já tinham descobrido que os resultados não vinham das roupas, da aparência, do hábito dos terapeutas de fazer tudo o que eles faziam, e sim da forma como os terapeutas utilizavam a sua linguagem verbal e não verbal, tanto com os pacientes quanto consigo mesmo. Então, olha só, a grosso modo, a PNL ela pode ser entendida então como um estudo da comunicação entre as pessoas. Basicamente é você pegar aquilo que funciona e fazer uma engenharia reversa, sabe? E aí a programação neurolinguística, depois que foi ajustada pelo Grinder, começou a se espalhar entre a comunidade dos terapeutas com muita eficácia. Cara, o sucesso foi tanto que mais ou menos uns 5, 6 anos depois, eles foram convidados, eles conseguiram a opção de ir modelar um dos caras que era o bam da época. Ele era conhecido como o grande mago do Arizona. Era um médico psiquiatra aposentado que tinha resultados extraordinários com as suas sessões de terapia de hipnose. Cara, mas nesse momento conta a história que o Bender e o Grinder meio que deixaram de lado o Puselyk, sabe? E foram lá modelar o Erickson. Bom, só abrindo um parênteses aqui, que é por esse motivo então que a PNL é confundida com terapia. PNL não é terapia. PNL é simplesmente o estudo da comunicação humana, é o estudo daquilo que funciona, é a estrutura, e esse é um dos nomes dos clássicos da programação neurolinguística, a estrutura por trás da magia. Eles pegam pessoas altamente capazes, altamente fantásticas naquilo que fazem e descobrem o que elas fazem para ter os resultados que elas têm. Então, programação neurolinguística, ela é surreal. Cara, nesse meio tempo também eles modelaram ótimos vendedores, ótimos atletas. Eles basicamente, como eu disse, iam atrás dessas pessoas que tinham habilidade fora do comum, sabe? E explicavam através de fórmulas como as pessoas conseguiam fazer aquilo que elas faziam. Cara, e daí surgiu um dos pressupostos da PNL, que é o certinho aqui, eu não lembro de cabeça como que é, porque eu lembro da estrutura da ideia desse pressuposto. Aliás, é isso que vocês vão aprender. Programação neurolinguística não é um conjunto de técnicas, sabe? É você interiorizar
o seu aprendizado e saber replicar independente da técnica passo 1, passo 2, passo 3. Então, um dos pressupostos da programação neurolinguística foi definido basicamente: se alguma pessoa pode fazer alguma coisa, qualquer outra pessoa pode também fazer essa coisa. Eles partem desse pressuposto. Então, basicamente, o que PNL faz é dar um Ctrl+C na habilidade de uma pessoa e um Ctrl+V na habilidade de outra pessoa, tá? E olha só, lembrando que o próximo episódio você vai ter acesso a todos os pressupostos da programação neurolinguística. É uma espécie de 10 mandamentos, sabe? Só que, se eu não me engano, tem 15 pressupostos. E a diferença é que os mandamentos, como o nome diz, eles mandam, e o pressuposto, ele te convida a refletir, sabe? Ele te convida a viver esse processo. PNL funcionavam tão bem, mas tão bem, que eles decidiram modelar pessoas que venceram sozinhas fobias, medos e pânicos. Então, pessoas que tiveram medo de barata, aranhas, medo de dirigir, sabe? Qualquer que seja o pânico, eles foram lá e entrevistaram essas pessoas. Como eles fizeram? Eles colocaram um anúncio no jornal, falando lá na universidade, nos arredores, que eles queriam entrevistar pessoas que se curaram sozinha de fobia, porque eles queriam entender. Bom, se uma pessoa conseguiu, né, partindo daquele pressuposto, vencer sozinha esse medo de barata, esse pânico de dirigir, nós conseguimos curar a fobia das outras pessoas. E eles entrevistaram dezenas de pessoas, simplesmente perguntando para elas como que aconteceu aquilo que aconteceu. E como eles já tinham a estrutura do que fazer, a estrutura de como perguntar, a estrutura do que funcionava, ficou muito mais fácil eles descobrirem isso. Mas Danilo, que estrutura é essa? Relaxa que você vai saber até o final desse podcast como que eles sabiam, como eles tinham a capacidade de escrever equações de como as pessoas funcionavam. Parece maluco, né? Mas fica comigo que até o final desse podcast você vai sair muito satisfeito ou satisfeita. Então olha só, depois de entrevistar dezenas de pessoas, eles separaram aquilo que funcionava daquilo que não funcionava, certo? E foi assim que surgiu a reprogramação mental. Sabe o que eles perceberam? Que as pessoas não tinham medo do objeto externo. Aquilo na verdade era apenas um gatilho para ela, sabe? O grande problema estava na representação interna que a pessoa tinha. Por exemplo, ela observava uma barata, mas não era a barata externa que dava medo. Era aquela imagem mental aterrorizante que vinha automaticamente no cérebro dela, na mente dela, né? E isso despertava um comportamento de pânico. E o padrão dessas pessoas eram que, antigamente, quando elas tinham fobia, essa representação interna era muito colorida, era bem próxima do rosto, ou seja, era um pensamento com zoom super grande, normalmente tinha movimentos bem incisivos, tipo uma barata voando no seu rosto, né? E eles foram anotando isso e descobriram que quando elas conseguiram se livrar dessa fobia, foi basicamente que elas conseguiram enxergar diferentemente daquela anterior representação interna. É assim, ó, eles enxergavam bichos aterrorizantes na mente deles. Em algum momento ele estava observando lá de longe e viu uma barata em cima de um tronco de árvore bem ao longe. E naquele momento ele conseguiu verdadeiramente ver a barata externa e não a imagem mental que ele tinha depois que o cérebro dele percebia que tinha uma barata. Então ele teve a capacidade de transformar essa visão interna e a fobia simplesmente foi-se embora. E eles desenharam uma técnica onde, através de vários exercícios de repetição rápida mesmo, em menos de, sei lá, o Richard Bandler já cura fobias em 20, 30 segundos, não chega nem a isso, para você ter uma ideia. Um bom terapeuta, ele consegue também, quando a pessoa ela se entrega para o processo, ele consegue muitos resultados. Cara, pode parecer confuso, mas agora eu vou dar uma explicação, que é aquilo que eu deixei para o final. Como que é feita uma reprogramação mental, sem teclado, sem mouse, sem uma tela de computador para eu digitar códigos? Cara, como que é esse negócio
de reprogramação mental. Cara, entenda o seguinte, é muito simples. Percebe? Tudo aquilo que você sabe do mundo entra em você, ou seja, você recebe essa informação através dos seus sistemas representacionais, através dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua boca, que aí eu subdivido por todas as suas sensações. São os nossos 5 sentidos: audição, visão, tato, olfato e paladar, certo? Então esse é o código base, esse é o seu teclado de programação. O tanto que vai entrar de informação visual, mais o tanto que vai entrar de informação auditiva e o quanto isso vai criar sensações em você, né? Então eles entendiam que uma pessoa com fobia, imagina, de barata, a barata era o gatilho e gerava automaticamente uma tela mental de uma visão extremamente grande, brilhante e enorme, ou seja, disparava uma representação interna. E também normalmente ela ouvia alguns sons, algumas pessoas, né? Era o auditivo, quando ela ouvia alguma barata voando, também disparava esse filme aterrorizante. Ou quando ela sentia a presença de uma barata, seja andando ou com a visão periférica, entrava naquele processo. Cara, então talvez você já tenha entendido que tudo que nós experienciamos no mundo, nós só sabemos porque nós vemos, nós ouvimos e nós sentimos através do tato, olfato ou paladar, tá? Então olha só, explicando da forma como a PNL explica verdadeiramente, a realidade externa vai produzir em você uma representação interna. E isso vai provocar uma emoção que vai liberar comportamentos e dependendo do comportamento que for liberado, vai provocar um resultado. Então olha só, você observa uma árvore, isso é a realidade externa, a árvore está lá. Produz em mim uma representação interna. Cara, se eu sou um lenhador, a representação interna que eu vejo de uma árvore é o quê? É dinheiro, é móveis, é uma porta, é uma mesa. Se eu sou um ambientalista, eu vou ver vida, eu vou ver natureza. Talvez se eu for um índio, né? Talvez você já esteja entendendo, eu vou ver paz, eu vou ver a mãe natureza e a minha conexão vai ser completamente diferente do lenhador e do ambientalista. Recapitulando, realidade externa gera uma representação interna. A minha representação interna impacta nas minhas emoções. E as minhas emoções são os que definem os meus comportamentos. Cara, e todo comportamento que eu repito causa resultados. Uma equação simples, que é um termo da psicologia, é um pensamento, ele gera um sentimento, que libera um comportamento, e os comportamentos promovem resultados. Show de bola, né? Tá, Danilo, mas e como é que é feita a reprogramação? Olha só, é muito simples. O Richard Bandler e o John Grinder descobriram que o nosso cérebro aprende com repetição e velocidade. Repetição e velocidade. Então, no campo de vista do visual, eles têm um monte de que nós chamamos de submodalidades. Aliás, esse vai ser um dos temas dos nossos próximos podcasts, o tema de submodalidades. Cara, submodalidades, por exemplo, de visual. A imagem está perto ou longe de você? Ela é colorida ou preto e branco? Ela é um filme ou uma foto? Cara, tem mais de 25, 30 submodalidades. Se ela é brilhante, se ela é opaca, se ela está clara. E tudo aquilo que gera emoção na gente normalmente é representado bem próximo do nosso campo de visão. Ou seja, a nossa representação interna tem um zoom, ela é brilhante e ela normalmente é um vídeo, sabe? Tudo aquilo que gera emoção na gente é assim que normalmente é representada. Pensa no seu filho ou filha se você tem, num sobrinho. Se você gosta do seu pai e da sua mãe, pensa neles. Você vai ver que a sua representação interna normalmente tem essas submodalidades. E também tem a submodalidade visual, que é essa que eu expliquei, a submodalidade auditiva, mas eu não vou ficar me estendendo muito, tá? Então a reprogramação acontece quando a pessoa e o terapeuta têm a habilidade de reprogramar a imagem mental que a pessoa tem. Quando isso acontece, a fobia simplesmente desaparece. Cara, então assim, ó, PNL, você vai aprender como impactar o seu próprio sistema representacional, como criar imagens mentais, como pensar,
como criar audição, né, de uma maneira específica para produzir o resultado que você quer, tá? Então assim, para finalizar, a programação neurolinguística entende que não tem resultado bom ou ruim, você está produzindo resultados o tempo todo. E o código-fonte, o código base para você impactar e reprogramar o seu sistema representacional, ou melhor, reprogramar suas representações internas, são através da sua visão, da sua audição e das suas sensações, que são o seu tato, o seu olfato e o seu paladar, tá? Então, programação neurolinguística é uma maneira muito inteligente de você conseguir aquilo que você verdadeiramente quer. Você quer sentir felicidade? Saiba que a felicidade é uma emoção. E o que é emoção? É um rótulo que você dá para um conjunto de sensações no seu organismo. Faz sentido para você? Então, quando eu estou feliz, eu sinto uma respiração um pouco mais profunda, uma liberação química aqui no meu tórax, a minha postura muda, eu tenho uma representação de sorriso. Tudo isso é um processo químico. E as emoções, nós damos rótulos para elas, né? Você quer ter novas emoções, impacte de forma diferente os seus sistemas representacionais. Cara, e aí? Entendeu o que é programação neurolinguística? Saiu satisfeito desse podcast? Cara, esse é só o começo. Eu fiz uma explicação aqui, procurei fazer uma explicação mais completa para que você entenda, para que você entenda o básico da programação neurolinguística e saiba que não é absolutamente nada de surreal. Depois que você começa a aprender programação neurolinguística, você começa a alcançar novos e diferentes resultados na sua vida, tá? Então olha só, fique atento no nosso podcast, a cada episódio você vai aprender um pouco mais sobre essas duas ferramentas maravilhosas. Meu nome é Danilo Salgado, eu sou especialista em hipnose clínica e programação neurolinguística, eu faço atendimentos online. Se você está vendo pelo YouTube, aqui embaixo vai ter a minha descrição. Se você está vendo em alguma dessas plataformas do podcast e ainda não está inscrito, assine esse podcast, ele é gratuito, você não vai pagar nada e dessa forma você vai ser sempre notificado. Toda vez que eu postar um episódio, você vai receber uma notificação, tá certo? E olha só, por hoje é tudo isso que eu tinha para falar para você. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Me busca lá no Instagram, @odanilosalgado. Me mande um direct que eu vou ter o prazer de te responder. Demorou? Então a gente se ouve ou se vê no próximo Pré-Talk.